Primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo. Segundo lugar, spoiler alert, você pode sair desse vídeo com alguns preconceitos quebrados. Uma das coisas que mais aparece hoje em dia é gente reclamando de spoiler. Ai meu Deus, não pode dar spoiler. Ai não, spoiler alert. Ai não, você fez um spoiler. Qual é o problema com essa obsessão a respeito do spoiler? Vamos tentar entender uma coisa que é: o spoiler é quando você anuncia, às vezes sem avisar, o resultado de alguma coisa de enredo que não era prevista anteriormente. É uma revelação do enredo da história. Muitas vezes as histórias têm essas viradas, esses twists, essas, para usar o termo antigo, o termo do Aristóteles, essas peripécias que são importantes, que surpreendem. Um problema sério é quando a gente reduz a narrativa, a arte da narrativa, só a surpresa, ao envolvimento com o enredo, com, mais do que o enredo, com a fábula, com a sequência dos acontecimentos. Esse é um lado da construção de uma narrativa, não é o único. E aí que está o problema que me incomoda um pouco quando as pessoas ficam tão desesperadas a respeito de spoiler. Quando você tem horror ao spoiler, é porque você está reduzindo todo o elemento narrativo só ao desenvolvimento dos fatos, só a sequência e a eventual surpresa que possa aparecer ou não. Na verdade, tem um monte de elementos que são tão importantes quanto a construção das personagens, a construção do ambiente, a correlação dos dados. Muita gente que, por exemplo, leu os livros do Harry Potter ficou impressionada com as mudanças, com as peripécias que a J.K. Rowling cria. Ela é excelente em criar peripécias ao final dos livros dela. E muitas vezes as pessoas gostam de voltar aos momentos anteriores para ver se elas conseguem descobrir onde elas foram enganadas. Por quê? No livro 1, por exemplo, todo mundo tem uma suspeita gigantesca do Severus Snape, e ao final a gente descobre que ele não era a pessoa que a gente imaginava naquele momento. Quando a gente volta para olhar a narrativa de perto, a gente vê que em vários momentos ela centra o foco nas atitudes do Snape, mas menciona lateralmente o outro personagem que era o mais importante naquele momento. Ela só joga o foco daqui para lá. Isso é uma habilidade de construção narrativa fantástica. É uma coisa que vale a pena voltar e voltar e voltar. E quando a gente volta para uma narrativa, isso é interessante. A gente começa a desfrutar de coisas que não estão na superfície. E aí a gente aprende a entender que não é fundamental o spoiler. A gente não precisa ser surpreendido o tempo todo. Na verdade, a gente pode tirar muito prazer da narrativa olhando para outras coisas além do simples encadear dos acontecimentos. Inclusive, há narrativas fantásticas que têm pouquíssimos acontecimentos. O mais importante são outros elementos que constituem essa narrativa. Já prestaram atenção como crianças fazem questão de reassistir o mesmo filme, reescutar a mesma história 1, 2, 3, 4, 15 vezes? Elas sabem tudo o que vai acontecer, elas sabem o momento em que as coisas vão acontecer, mas elas continuam se emocionando, continuam mergulhando dentro daquelas narrativas. Isso pode ser uma lição importante para a gente. Vamos deixar de lado a nossa regressão artística. A criança consegue entender a narrativa para além do que está só na superfície. Pessoas adultas muitas vezes perderam essa capacidade de se deixar encantar e de se deixar enredar. Enredo vem exatamente disso, de arrematar, de enredar, de pôr na rede. Muitas pessoas perderam essa capacidade de se enredar por outras coisas e ficam apenas na história. Reler um livro é tão importante quanto lê-lo pela primeira vez, porque a gente aprende coisas novas da releitura. E é exatamente essa uma das características fundamentais das grandíssimas obras. Elas sobrevivem à releitura. Os clássicos são aqueles livros que sobrevivem a
múltiplas leituras. A gente pode voltar e voltar e voltar e voltar sem medo de já ter tido um spoiler.